Por isso que o tratamento hoje em dia, em até 85% das pessoas, é conservador. Mostrando aí de 8 a 12 semanas, né, de 2 a 3 meses, uma resolução do caso. Prioritariamente, a gente faz uso sim de medicação para controlar a irritabilidade. Anti-inflamatórios não esteroidais, não precisa ser um opioide. A gente usa. Por que se usa antidepressivos tricíclicos, né? Ou anticonvulsivantes? Eu vou dor nas costas, vou tomar antidepressivo? Na verdade, são medicações que agem no que a gente chama de dor neuropática, ou seja, dor relacionada ao nervo. Então, se o médico te dá um Paco, uma pregabalina, uma gabapentina, um Etna, é totalmente aceitável, porque é para aquela condição que vai ajudar a diminuir a irritabilidade, diminuir o inchaço do nervo, a inflamação, além dos tecidos em volta, e aí diminuir a propensão de ter dor. A fisioterapia é o principal recurso dentro da condição conservadora do tratamento da hernia de disco. Mas não vai ser sempre fortalecer, sempre alongar, sempre colocar o choquinho. Porque depende de como que a pessoa vai se apresentar. Tem pessoas que a gente vai ficar fazendo movimento repetido, porque aquele movimento, não só por questões mecânicas do disco ou por questões do nervo, vão causar, conforme ela repete aquele movimento, a redução da dor e melhora do movimento. Existem, por exemplo, o método Mackenzie que eu sou formado, uma concepção que conforme você repete o movimento, você muda o líquido lá dentro, você tensiona menos as fibras do disco numa região e mais na outra, por isso que o paciente fala que dói menos e consegue movimentar mais. Mas a gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas o que acontece é, pode ser que o paciente responda com movimento, pode ser que o paciente responda com técnicas específicas de tração, de mudança da relação do estresse naquela região do disco, pode ser que a pessoa responda só à medicação. E a fisioterapia entre só com analgesia, por exemplo, com TENS, ou correntes elétricas, ou com massagem, ou com calor, ou com gelo. O que mais que a gente faz? Ultrassom, laser, mas a grande maioria é com o movimento. Não só a curto prazo para gerenciar a dor e a dificuldade de movimentar, mas as questões a longo prazo, que é para a pessoa voltar mais rápido e a longo prazo ficar menos incapacitada. Quem inicia a reabilitação com movimento antes, lá na frente vai estar melhor. Além disso, nós temos tratamentos que aqui eu chamei de invasivo, porque não é considerado uma cirurgia, mas é invasivo porque é uma pequena cirurgia. O mais comum é a gente fazer bloqueios anestésicos, ou seja, o médico vai com uma agulha e joga anestésico onde está inflamado. Então a tendência é não ter mais informação que vai doer lá. Radiofrequência, ele vai colocar uma agulha, só que agora ela não vai jogar nenhum líquido, nenhuma substância. Ele vai ou esquentar a agulha e queimar aquele nervo, ou ele vai dar um choque naquele nervo. E aí a sensibilidade vai ficar totalmente alterada. Em tese, é para menos. Então, se eu queimo o nervo e ele não está captando nada lá, não tem o que captar. Então, a pessoa tende a não sentir dor porque não vai sentir que está lá machucado. A mais comum é essa, quando o problema é em nervo, em articulação, ou seja, nervo na articulação. Quando é para o disco, a tendência é utilizar um pouco mais da pulsada, que não é queimar o nervo. Em geral, eles fazem bloqueio, depois a radiofrequência pulsada, depois a radiofrequência contínua. A contínua é que queima o nervo, tá? Ah, mas queimar o nervo não vou parar de andar? Se queimar o nervo errado, vai. Por isso que o nervo que vai ser queimado é aquele que vai lá na faceta articular, que é um nervo só sensorial. Que basicamente a gente tem dois, os que só sentem e os que sentem e fazem o movimento. E esse ramo dorsal lateral ou ramo dorsal da coluna que vai lá para aquela região é o que pode ser queimado, os outros não. Por isso que é uma técnica específica que geralmente não se usa em disco. Existe a radiofrequência discal, que você coloca a agulha dentro do nervo e dá o choque ou esquenta? Também. Mas isso não tem consenso na literatura. Dissectomia. Disco, disseque, disque relacionado ao disco, sectomia você tirar. Então ele vai com uma cânula pequenininha, de até no máximo 7 ou 8 milímetros, perfura, chega lá e tira aquilo que teoricamente está inflamado ou causando irritação no disco, no nervo. Pode ser uma parte pequena, pode ser uma parte maior, tá? Em geral é a parte pequena, que a gente chama de microdissectomia ou dissectomia endoscópica.
A laminectomia é você retirar, imagina assim, ó, que é mais fácil. É você pegar, e que vai fazer muito sentido, né? Se aqui tá o disco, aqui, ó, esse branco que tá aqui é um osso. Então está fazendo toda uma parede, certo? Aqui também tem, ó. Se a gente pegar essa parte do osso que faz ali um suporte para proteger em volta o nervo e a medula, se você está comprimindo o disco contra essa parede e você tirou já o disco ou a tendência é isso recidivar, ou seja, continuar alterando o disco, você vai tirar a parede. E essa parede é tirar a lâmina. A lâmina é uma parte do osso, que não vai fazer tanto diferença na estabilidade. Ou você tira só um pedacinho. Então, quer dizer, mesmo que aconteça uma hérnia maior, não tem onde apertar, porque você criou espaço, certo? Por isso que também é feita essa cirurgia. Existem cirurgias maiores, laminectomias maiores, aí você tem que estabilizar com parafuso, senão desaba, né? Ok. Aí, dentro do tratamento, se vocês olharem, não tem mais nesse slide escrito o que a gente chama de artrodese. Por que não tem artrodese? Parafuso e placa e colocação de ferro. Porque isso era a cirurgia mais usada, que é uma cirurgia grande, muito suscetível a complicações, a infecção, a não sucesso no tratamento, ou seja, não necessariamente melhorador. A pessoa fica mais limitada, porque você perde o movimento daquela região e pode ter soltura de material, que aí você vai ter que mexer de novo, ou aquele material pode comprimir outra região. Quando a gente tem uma alteração e precisa intervir de forma cirúrgica, a gente quer fazer o mínimo possível. Por isso que a gente começa assim, coloca só anestésico e vê se o corpo reage. Inflama, cicatriza. Não deu certo? Vamos então dar um choque no nervo ou vamos queimar para ele parar de sentir. E você treina o corpo para ele tentar se recuperar. Não deu certo? Vamos tirar aquela parte que está comprimindo. Tirou? Pronto. A tendência é não ter nenhuma mais, nenhum perigo mais. Porém, pode ser que durante esse tempo em que a pessoa ficou acometida, a gente precise dar condições para o corpo para não ter mais esse problema. A gente vai meio que chamar isso de prevenção. Pode ser, assim como tem pacientes meus que têm já uma predisposição genética, tem histórico de hérnias anteriores, e a pessoa vai lá e passa por uma dissectomia. O que eu quero com esse paciente não é só fortalecer a musculatura para dar mais condição para evitar isso de novo, mas é ajustar as pressões que vão naquela região, dando uma dissipação da carga, e não só naquela região específica. Então, a pessoa que fica só sentada, não faz fortalecimento de extensores, não tem mobilidade em regiões específicas, qual que é a tendência? Continuar irritando aquela região suscetível. Aí eu vou avaliar, a pessoa não consegue esticar para trás, a pessoa não tem mobilidade quadril, a pessoa não tem força de extensores. O que eu vou fazer? Não é fortalecer só core, não é só tomar remédio ou usar cinta. Eu vou fazer o que eu avaliei, eu vou lá e vou ganhar mobilidade aqui, vou fortalecer aqui e fazer tal coisa. Existe uma grande mídia, agora menos, sobre core, onde o core protege toda a coluna. Mas a gente não tem definido o que é core. O core é a musculatura X? Não tem. O core seria uma região do tronco que envolve músculos anteriores, posteriores e laterais, entre a caixa torácica e o quadril, que está nessa região, então, do núcleo, que protege a região da coluna. Mas a torácica, então, não entra no core, que tem a região importante. A cabeça tem o cérebro, não é importante, não tem o core. O que significa que fortalecer o core não previne hérnia de disco. Fortalecer o core não é indicado para todos os pacientes que têm hernia de disco e nem necessário. É bom fazer? É, porque faz parte de você ganhar preparação do seu corpo para que dissipe energia e para que você esteja mais capacitado para o seu dia a dia.
Mas os nossos pacientes não vão ser todos que vão fazer isso. Você não tem necessidade. Agora, se você controlou a situação, tratou o sintoma, a pessoa está bem, e você quer deixar ele numa condição física capaz, trabalha tudo. Trabalha membro inferior, membro superior, trabalha coluna. Agora, o que você vai trabalhar da coluna é específico para cada pessoa. Tem pessoa que você vai avaliar e falar, ó, oh, não achei nada específico, então trabalha tudo. Mas se você ficar só fazendo prancha, não significa que você vai trabalhar quem precisa. Ah, então eu posso fazer abdominal? Se a avaliação não mostrou que tem um problema, vai fazer abdominal. Ah, eu vou fazer o exercício que eu nunca lembro o nome, que você deita no equipamento e vai para trás. Não sei o nome daquele. Mesa romana, mesa alguma coisa. Vai, porque você vai fortalecer a musculatura da coluna. A prancha fortalece o abdômen? Ajuda, mas não é o principal. Ela transmite forças entre membro superior, membro inferior, tronco. Então, eu não vou pensar em estabilizar a coluna, porque a coluna não precisa ser estável, ela precisa ser forte e ela precisa conseguir dissipar as energias. Então, na hora de eu fazer uma avaliação, eu quero muito mais que a pessoa consiga dobrar bem, consiga esticar bem, consiga desviar bem a coluna, sem que cause algum sintoma. Acho que é. É isso. É porque eu não sei o nome das máquinas, eu só falo o movimento. E aí, se você falar para o paciente que tem hernia de disco, ele vai falar, não posso fazer isso, porque é uma hiperextensão. Ele nem sabe o que é hiperextensão. Ah, eu vou fazer um movimento e eu tenho lordose. Que bom. Quem não tem lordose, a tendência é ter mais pressão posterior no disco, porque está retificada. A coluna, ela tem uma curvatura cifótica numa região e lordótica na outra. Então, na torácica, ela é cifótica, ou seja, curvada à frente. Na cervical e na lombar, ela é lordótica, ela é curvada para trás. Então, a curva é assim. Dessa forma que ela consegue absorver energia. Dessa forma que ela consegue se movimentar. Se ela for ao contrário ou ao contrário, ela está reta, mas não significa que ela vai estar numa posição que foi feita para ficar. Por isso que na hora de, por exemplo, antigamente tinha isso, vou fazer abdominal, eu tenho que encostar a coluna inteira no chão. Por quê? Para estabilizar. Mas estabilizar o quê? Quem? Você está forçando a musculatura flexora de quadril para colocar sua pelve em inclinação para trás, para encostar toda a coluna, fazendo uma força tremenda de abdômen e nas regiões anteriores, e forçando o disco, teoricamente, para trás, aumentando a tendência de forçar o ânulo para trás. Não, mas está protegendo. Então são questões que, se a gente olhar algumas coisas básicas assim, vai ficar muito mais fácil de tratar alguém ou de prevenir. Mesma coisa ao contrário. Mas a pessoa tem uma hiperlordose. O que é isso? A curvatura que era para ser assim é maior. Quanto que é a hiperlordose? Você vai olhar e falar, é uma hiperlordose. Você mediu com o olho. Não tem, a partir de 35 graus é uma hiperlordose. Mas até tem por definição. Mas a pessoa que tem hiperlordose vai falar que nunca teve dor. Aí você vai mudar a hiperlordose. A pessoa tem escoliose, que é o desvio no plano sagital rotacional em que a pessoa vai para o lado. Você vai mudar isso? Dependendo do caso, dependendo da idade, dependendo dos sintomas, sim. Mas às vezes você não vai conseguir. Aí você vai ficar tentando fazer uma coisa que pode prejudicar, porque a anatomia foi se formando de um jeito. Então eu vou tentar reequilibrar um pouco da força, da funcionalidade, mas eu não vou conseguir mudar muitas vezes a estrutura. O osso já foi crescendo daquele jeito, o nervo, o ligamento, então não vai mudar. Aí eu posso tentar, às vezes, uma pessoa mais nova, que tem ainda a crescer, que tem a alterar. Diante disso, a fisioterapia, então, vai fazer o quê? Primeiro, saber se essa pessoa pode ser tratada pela fisioterapia, antes de avaliar. Se a pessoa mostrar que tem riscos de saúde, a gente vai falar, vai no médico. Pra hoje. E já teve casos aqui na clínica que a gente pegou tumor, que a gente pegou fratura osteoporótica, espondilolistese grande. Você não vai tratar, você não vai nem fazer analgesia, você vai falar assim, ó, tempo é saúde, vai no médico agora.
leva essa cartinha escrita, solicita avaliação de emergência por suspeita de caldequina, por suspeita de fratura, por suspeita de tumor. Ah, não tem nenhum risco. Então vamos fazer a avaliação clínica musculoesquelética do seu movimento, da sua resposta para ver o que eu vou tratar. Então aqui na avaliação é o que eu vou tratar. Aqui é saber se eu vou tratar. Não, eu vou tratar o quê? Aí pode ser um monte de coisas, né? Eu posso tratar a dor, aquelas alterações que a pessoa sente na pele, a sensibilidade, se ela sente ou não, o que ela consegue ou não fazer, se tem fraqueza muscular, limitação de movimento e um monte de coisas. A gente não vai tratar tudo. Não é todo paciente que a gente vai ficar focado em dor. Alívio de dor nem sempre é o predominante no paciente. E tem mais um detalhe. Todo paciente tem dimensões além das físicas. Todo paciente tem ansiedade e medo em relação àquele problema, tem preocupações ou questões familiares influenciando naquele estado atual dele. Todo paciente pode ter passado por um tratamento que falhou, ou por tratamentos, assim como é comum chegar aqui para a gente, um monte de gente que fez 1, 2, 3, não funcionou e chega aqui. Isso são fatores que a gente chama de bandeira amarela, que para quem apresenta a tendência de influenciar tanto quanto a hérnia de disco no problema, na dor, no movimento, etc. E aí, quando isso é demasiado, não adianta eu ficar focado aqui ou na hérnia de disco. Não significa que esses fatores psicológicos, cognitivos ou de comportamento tenham que ser tratados por um psicólogo. Se isso tem uma relação com o problema, com a dor ou com o movimento, a gente vai gerenciar. Se isso for demasiado a ponto de uma necessidade de encaminhamento, a gente encaminha. Todo paciente tem, em tese, 3 dimensões, incluindo algumas outras que a gente tem visto em sistemas ecológicos, etc. Primeiro, o corpo, então onde que dói, o que a pessoa sente que ela consegue ou não fazer. Relacionada à afeição e emoção, ou essas questões psicológicas. O que a pessoa sente, o que ela acredita, o que ela aprendeu. Dependendo do caso ali, a gente acrescenta o fator espiritual ou associa nessa parte. E, por último, o social, porque a pessoa vive em sociedade, ela não vive limitada na selva. Então, a sociabilização, a participação é uma das 3 dimensões que a gente vai avaliar no paciente. Então, a gente pergunta como que está dormindo, não é para saber se está inflamado e à noite está pior a inflamação e está doendo. Mas é para saber se a pessoa está tendo descanso, se a pessoa está muito ansiosa, se a pessoa está tendo essas alterações. A gente aplica também, às vezes, questionários para avaliar isso. Se a pessoa tem um medo, que a gente chama de cinesiofobia, ou seja, o medo aversivo do movimento, a pessoa transpira, a pessoa chora, a pessoa não quer movimentar, você vai fazer o quê? Vai mandar a pessoa fazer exercício? Que jeito? Todas essas questões a gente vai captar na avaliação, uma vez que a gente veja que aquela hérnia não está sendo um perigo para o paciente. A hérnia, né, fazendo um resumo, ela é uma alteração de um tecido, mas não significa que ela sempre vai ser um problema. Como que eu vou saber disso? Avaliando as características que a gente aprendeu dela, conforme o paciente está. O paciente pode até ter uma ressonância que mostra que tem uma hérnia, mas não significa que ela tenha relação direta com o que o paciente está apresentando ou que tenha que ser intervida. Teoricamente, quanto maior a hérnia, mais fácil dela reabsorver. Então, em tese, não precisa preocupar de saber que tem no exame de imagem. Mas a gente acompanha o paciente com a evolução de seus sintomas. Se ele só está piorando, e dependendo do sintoma, se piorando, tem que ser uma intervenção imediata. Se está só piorando, mas não é uma questão grave, pode ser que precise de outra intervenção, como uma radiofrequência, uma dissectomia, depende como a gente vai ter as características do paciente. É meia-idade, uma hernia de disco que deu de novo do outro lado da coluna na mesma região, é um paciente que tem genética, é um paciente que tem uma alteração postural específica, é um paciente que tem um tipo de atividade laboral que prejudica aquela região, é um tipo de paciente que fez fisioterapia, melhorou, mas voltou com aquelas alterações, ou um paciente que não adere tanto à atividade física. O que você vai fazer? Você vai continuar insistindo ou você pode indicar para um médico para ele fazer uma dissectomia e você controlar isso depois?
Agora é um paciente com 16 anos que começou a ter muita dificuldade de andar, não conseguiria segurar o xixi, aí você vai ficar fazendo analgesia. Ou vai falar, não, é jovem, vai fazer atividade física, sendo que ele precisa ser operado. Isso a gente vai juntando informações. Para o paciente, quanto menos informações passadas depois, vai ser melhor. Como assim? Ó, a gente avaliou isso tudo. O que eu preciso que você saiba? No seu caso, a hérnia é menos importante, a gente vai preocupar sim, como é que tá segurar o xixi, como é que tá para andar, como é que tá a sensibilidade. Porque o resto já não é importante. Ah, mas eu preciso fazer uma ressonância daqui 3 meses, 6 meses para ver como é que tá? Não. Se não piorar o seu caso. Até porque se o médico for fazer cirurgia, vai abrir, né? Se ele for abrir, já vai ver. E muitas das vezes vai fazer ressonância, vai estar igual a hérnia, do mesmo tamanho, na mesma região, e a pessoa vai falar assim, não estou sentindo mais nada. Por isso que a imagem vai ser cada vez menos importante, tá? Eu queria deixar aberto